Hoje nós vamos ver o conceito de integral definida, que foi estudada pelo matemático Riemann. Nós discutimos este conceito na aula 4 de integrais. Então você encontra esse material na nossa apostila, o conceito, na aula 4. Qual foi a ideia de Riemann? Tendo uma função, ele queria determinar a área da região sob a curva, abaixo dela, até o eixo x, no intervalo de A até B. O que é que ele fez? Dividiu esta região de A até B em 4 retângulos, que ele chamou de retângulos elementares. Calculou a área desses retângulos elementares acima e abaixo, ou seja, a mais e a menos, somou estas áreas, dividiu por 2 e obteve a área aproximada da região AB. Então é isso que nós vamos mostrar nesta animação com o software GeoGebra. Repito, o conceito que eu estou aplicando está aqui nesta aula, que é a aula número 4. Então depois você dá uma lida aí para reforçar o conteúdo. Abrindo o GeoGebra, está aqui, eu tenho a função f de x igual a x² menos 2x mais 3, em vermelho, e eu quero calcular a área sob a curva, quer dizer, abaixo dela, no intervalo de A até B. Então, é este trecho todo que eu quero, embora tudo aqui esteja cinza, mas preste atenção, é esta região cuja área nós queremos calcular. Então, seguindo o conceito de Riemann, nós temos aqui um comando. Vou dividir esta região em 3 retângulos. O retângulo abaixo, nesse ponto, 1, 2 e 3. Óbvio que os retângulos têm mesma largura, então eu dividi este intervalo AB em 3. Obtive 3 retângulos abaixo, veja que esse pedaço eu não peguei, esse pedaço eu não peguei, e esses 2 pedacinhos também não. Calculei a área. E peguei 3 retângulos acima, ou seja, todo esse retângulo aqui, então tudo isso aqui é excesso, isto aqui é excesso, de modo que esta área inferior, a soma desses 3 retângulos, está aqui, 25,48, e a soma das áreas destes 3 retângulos superiores, que nós chamamos, está aqui, 106. Somando as duas, obtive 88. Vamos incrementar mais o valor de n. Observe que à medida que eu aumento o número de retângulos, as áreas superior e inferior se alteram. Então aqui eu tenho 7 retângulos acima e 7 retângulos abaixo. 8, 10, enfim, eu vou aumentando a quantidade de retângulos. E veja que a diferença começa a diminuir. Então aqui eu tenho os retângulos abaixo, o cinza mais escuro. Aqui eu tenho os retângulos acima da curva, os cinza mais claro, de modo que a área superior dos retângulos superior 65, do inferior 52, a diferença 13,46, aumentando mais um bocadinho, vamos colocar aqui 80, note que pouca diferença há, mas ainda há diferença, não é a área exata, Note que a área superior está dando 60,28, a área inferior está dando 57,08, uma diferença de 3,2. A área real é 58,67. Vamos aumentar aqui a quantidade de retângulos. Botão direito, propriedades. Vamos colocar aqui 1000, ou seja, vou fazer 1000 retângulos aqui, abaixo e acima. Veja que
na medida em que eu estou com 651. Na medida em que eu aumento a quantidade de retângulos, o que acontece com as áreas? Elas se alteram. Diminuí, aumentei. 1000 retângulos, quer dizer, dividir em 1000 retângulos, praticamente a diferença é mínima, ou seja, está dando uma diferença de 0,26. Vamos aumentar aqui. Propriedades, vamos colocar 10.000 retângulos inferiores e 10.000 retângulos superiores. E veja o que vai acontecer. Praticamente a diferença aqui está dando 0,03, ou seja, décimos, centésimos, 3 centésimos de erro, né? Isso com 7.518 retângulos. De modo que a soma superior está dando 58,68 e a soma inferior 58,65. Quando a integral daquela função calculada à mão gera 58,67 de área. Tá certo? Então, esta é a ideia de rima. Na medida em que você transforma os retângulos em um número infinito, ou seja, faz infinitas divisões no intervalo de A até B e calcula a área dos retângulos superiores, calcula a área dos retângulos inferiores, soma ambas e divide por 2, você terá praticamente a área exata daquela região abaixo da curva até o eixo X no intervalo de AB. Então essa é a ideia de rima, a ideia do retângulo elementar, a soma dos infinitos retângulos elementares num dado intervalo de AB. Isso é o que nós chamamos de integral definida. Por que ela é definida? Porque ela é a integral dado um ponto A até um ponto B. Então, uma das aplicações do cálculo integral é essa: determinar a área da região sob, abaixo de uma curva até o eixo X no intervalo de A até B. Essa é uma aplicação importante da integral. Agora note que toda a região está acima do eixo X. Se estiver abaixo, você deverá tomar em módulo. É o que veremos na próxima aula.